eu trago aqui no podcast da Alesp uma especialista sênior em análise de projetos da Fundação SEAD. Bem-vinda, Magali Valente. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade de estar aqui para divulgar o nosso trabalho, as informações que nós possuímos, o tratamento da documentação histórica do Estado também. A Fundação SEAD, ela analisa dados do Estado de São Paulo, mas destrincha isso para a gente, inclusive a sua função. Por favor. Então, eu vou falar um pouquinho no geral da Fundação. Ela é responsável, assim, pela estatística de todos os estados, de todos os municípios e do Estado de São Paulo. Então, historicamente, ela tem uma série histórica mesmo de todos os dados da Fundação SEAD. Desde que ela foi criada, ela vem do antigo Departamento de Estatística, né? E ela trouxe essa missão com ela, de produzir dados para políticas públicas, ou seja, para criar política ou para realmente vivenciar o que há necessidade ou não, etc. e tal. Não só criar o dado, como analisar esses dados também. E isso hoje está tudo disponível no nosso site. E vocês, pelo que a gente percebe aqui no site, vocês realizam pesquisas referentes a tudo, a questão SEAD, mortalidade, PDM, cuidados no domicílio, fecundidade, vamos falar também do SEAD Podcast, tem muita coisa, para todos os lados, é multidisciplinar? Então, é multidisciplinar no sentido que nós temos a área de demografia, que abrange, falando de população, nascimento, mortalidade, as causas da mortalidade, e aí vai mais variáveis até. Casamento, tudo isso. Agora, nós temos também a área de economia, onde tem o PIB, é mensal, é regional também, do estado todo. E temos a área social, que de alguma maneira mexe com essas duas áreas, e tem domicílio, é saúde, é trabalho, emprego, tudo isso. Então, o leque é bastante grande, né? Então, os números captados por vocês, por todos os profissionais e analisados, ele vai servir para um simples comerciante que quer abrir algum tipo de negócio, quanto para um economista que pensa em ampliar o que dá assessoria para os seus clientes. É muito amplo. É muito amplo. E nós, e principalmente para os nossos parlamentares, sim, aqui, que é um grande políticas número. Públicas. Sim, fazem parte dos nossos usuários, sim, os parlamentares. E nós, no caso, eu estou no setor de documentação, na biblioteca. E ali está o atendimento, né, não só o tratamento documental dos produtos do SEAD, além do SEAD também, que a gente tem na biblioteca, mas também nós fazemos o atendimento. Tem o SIC SEAD, tem a Fale Conosco, que é por e-mail, tem o chat, que fica o dia todo à disposição, e o telefone também. Então, nós temos uma gama de atendimento muito grande. Então, dá para a gente perceber, ter esse perfil do usuário, que vai realmente, às vezes, do simples comerciante, às vezes um que quer saber, por exemplo, vai tirar uma cidadania, acha que nós temos todas as informações, mas não é o caso. Mas, e os políticos, os deputados... fazer algum projeto de lei? Projeto, sim, porque vamos dizer assim, quase que a missão da Fundação é subsidiar políticas públicas. Então, eu acho que e muito... todos esses dados estão abertos, seja para o político, quanto para o comerciante, para quem quer que seja. Então, veja, a página, a intenção é que ela atenda o maior número possível de pessoas. Lógico que existe, às vezes, a dúvida, tal, aquele que navega mais. Hoje, até tenta-se, da melhor maneira, melhorar cada vez mais a página para o acesso o mais fácil possível. Mas a gente sead.gov.br. Exatamente. Para quê? Facilitar que seja para uso geral mesmo. Não só do especialista em cada área, mas também do público em geral, que possa dar cobertura a uma série de coisas. Em relação a essa questão da fundação, de tudo que é captado, hoje nós vivemos já a era da tecnologia. Todos esses dados estão em nuvem?
Não, os dados trabalha-se internamente, trabalha-se com a nuvem, ainda assim. Mas quando a gente disponibiliza, está todo no site, está está aberto a tudo que é possível está aí no cead.gov.br. Eventualmente, se alguém pede uma pesquisa que ainda não está disponibilizada, mas nós temos alguma coisa, se possível, a gente faz esse atendimento além, porque é o seguinte, a pessoa liga, se a equipe que é preparada para isso não consegue atender imediatamente, nós vamos falar, olha, voltamos a falar com vocês, vamos encaminhar para a área técnica, que nós temos um corpo técnico de primeiríssima linha, demógrafos, geógrafos, economistas, é uma gama muito grande, estatísticos, claro, e cientistas sociais, tem uma série. Então, eles, quando chegou num limite, que o que nós temos aí não damos conta de atender, se é possível, nós também nos dirigimos à área técnica, né, das diversas áreas. As pessoas podem sugerir, se há uma demanda maior... Nós sabemos avaliar se há possibilidade disso ou não. E qual o impacto disso? Disso, exatamente. Se não é o individual, mas sim em prol da sociedade. Porque, na realidade, a gente até nem vai muito por aí. A pessoa que precisa, nós vamos atender. Não, mas eu pensei que você estivesse falando também se a pessoa sugere algum tema. Sugere algum tema, às vezes fica um pouco difícil. A gente passa para frente, olha, quando se repete principalmente, está sugerindo, está chegando isso. Uma demanda forte, lógico, a gente até passou, olha, está chegando muita pesquisa dessa ordem e tal, né? E só para as pessoas terem uma ideia, aqui no podcast da LESP, Fundação SEAD constatou, em função da maior longevidade do brasileiro, e passou a fazer pesquisas constantes sobre a questão dos cuidados no domicílio, quem cuida dos idosos. Tem também a questão da audição de podcasts como o nosso, daqui a pouco a gente vai falar. Eu gostaria de lhe perguntar, Magali, como é que são feitos os trabalhos que nem nós temos aqui SEAD Cuidados no Domicílio, que é uma pesquisa domiciliar que busca identificar como as famílias paulistas se organizam. Como é que é feito essa... É por telefone, é tete a tete? Como é que é? A pesquisa de domicílio tem uma parte que é feita mesmo no domicílio, tem o pesquisador, nós temos o pessoal de campo, tem o robô, nós temos alguns que são perguntas básicas pelo robô e algumas que são informações que você puxa de outras instituições que fazem parceria com a gente. Então, tem um corpo de pesquisadores de campo, que também são excepcionais, sim. E a partir daí é tabulado, tal, passa para a área técnica, é feita toda a análise e tal, para surtir esse efeito de dar esse resultado e disponibilizar, né? Brinca-se que a Fundação SEAD é o IBGE paulista. Durante agora o censo do ano passado, nós tivemos informação que os técnicos e os contratados do IBGE tiveram muitas dificuldades para fazer as entrevistas. E se a gente retornar isso a grandes centros como São Paulo, a gente tem ainda a questão da segurança. Como é que os técnicos do SEAD conseguem encontrar as pessoas em casa, se eles vão para o final da tarde, começo da noite, se vão aos finais de semana? Como é que é isso? Como é que essa... Eles retornam, se eles já têm um mapeamento, tal, eles retornam, eles entram em contato se houver necessidade, como também chega lá, é muito comum também, olha, existe mesmo essa pesquisa de campo, ali na página tem pesquisas em andamento. Então, se a pessoa quiser acessar, ela vai saber que tem pesquisa em andamento. Então, existe, sim, existem algumas dificuldades, sim, mas eles estão treinados para isso, né? Eu não posso te dar maiores detalhes, não posso não, porque eu realmente não saberia te dizer, não disponho das dificuldades maiores que eles têm, assim. Mas são pessoas treinadas para isso, né? E eles são funcionários da Fundação? São. Como que você entrou e há ququantos anos você entrou para a Fundação? Eu fui para lá convidada para
coordenar, na época, o Sistema de Documentação sobre População no Brasil. Ainda não existia internet, nós éramos cabeça de rede sobre estudos populacionais no Brasil. E nós, assim, depois que surgiu o CD-ROM, disquete, a gente trocava informação por disquete. Mas nós éramos ligados à Pop Network da ONU, né? Nós éramos ligados a eles, então a gente tinha principalmente para organizar a linguagem. Por favor, pode tomar água, que eu sei que a garganta está pegando. A gente hoje recebe aqui no podcast da Alesp, Magali Valente, que está batendo um papo conosco sobre a importância da Fundação SEAD para o Estado de São Paulo, para o Brasil e também para o mundo, porque ela acaba de falar agora, a Fundação SEAD também é uma parceira da ONU. É um projeto que já finalizou, porque hoje, com a internet, a gente tem uma troca muito maior. A gente troca informação e tal, mas hoje já esse convênio não é formalizado, embora a gente tenha esse contato informal, tanto com a ONU como o Sicredi na França e o CELAD no Chile. Então, na época, também existia um setor no Chile que chamava DocPal, Documentação para a América Latina. Então, foi meio nesse ambiente que eu entrei no SEAD. Então, administrando meio a linguagem documentária de material bibliográfico, né? Então, ele era material bibliográfico, era acompanhado de resumo, aquela coisa e tal. A partir daí, depois, esse setor ficava dentro da demografia. Aí nós fomos para a biblioteca, né? E depois isso tudo juntamos toda a documentação e tal. Então, eu estou, a partir de 2004, eu já estava na biblioteca e continuo até hoje, né? E como analista sênior, né? Analista sênior continua. Nós tivemos parceria de linguagem com o governo do estado, governo aberto. Nós trabalhamos um texto sobre linguagem aberta, tudo para os produtos que eram colocados no site. O que significa linguagem aberta? Linguagem acessível ao povo? Acessível ao povo. Ah, que interessante. Nós usávamos o termo linguagem clara. Hoje alguns questionam esse termo, mas eu não sei exatamente como. Mas hoje ainda a linguagem, todos esses... Tudo traduzido para o leigo entender. Até hoje a gente faz as chamadas tags. Na biblioteca a gente faz isso também. Nos produtos que são colocados, disponibilizados, nós fazemos a parte que a gente chama de indexação. Volto da sua experiência, como é que você vê toda essa evolução da pesquisa, da análise de dados? É fantástico, a gente vivencia aí o trabalho deles e fazendo toda a conjuntura do Estado, você vê fazendo análise, levantando os dados, assim, é impressionante. Eu vejo o trabalho assim mais de perto, porque a gente procura ficar meio em contato com as áreas, até porque, como nós disseminamos a informação diretamente, atendemos esse público, então a gente procura estar por dentro. Então, é fantástico o trabalho que eles fazem. Eles tiram assim, água de pedra. Quando você começou, então, era disquete, passou para CD-ROM e agora já está na nuvem, então. Já está na nuvem agora. E vocês são ligados a que secretaria? A Fundação? Secretaria da Fazenda e Planejamento. Nós somos ligados a ele. Embora o trabalho embora tenha a parte de economia, tem uma ligação bastante mais ampla com a Fazenda, assim, mas temos os trabalhos assim autônomos, assim, nossos ali. Mas somos ligados, sim, à Secretaria da Fazenda. Magali, uma curiosidade. Quem é jornalista, e dependendo do tipo de jornalista, está sempre antenado. Se é um jornalista voltado às cidades, então está sempre olhando aqui, olhando ali, se pode dar um pitaco, se pode... Eu trabalhei muito tempo em rádio, então se pode estar sempre ali registrando na memória. E para você? Como é que vocês trabalham isso? Você tem carrega isso também? Sim. A gente... Esse filhote. O que você observa no dia a dia? No comportamento das pessoas, ou na cidade? O que te chama a atenção que depois você chega a apresentar, a levar uma reunião?
Olha, na realidade, o que a gente apresenta e leva à reunião realmente é o contato com o atendimento. Realmente é o contato com o atendimento. E é lógico que nós ficamos ligados aos jornais, ficamos ligados aos programas, podcasts, tudo que aparece a gente tenta estar antenado, né? E, inclusive, a questão do podcast, você vê... tem coisas muito interessantes aí que surgem. Se você puder falar, então, porque o SEAD realizou uma pesquisa específica e voltada ao podcast nessa visita a domicílio. O que vocês constataram? Conta para gente. Então, eu não tenho para você exatamente os resultados em si, mas o que eu posso dizer para você que com isso... Se você quiser, vou emprestar minha colinha para você. Né? Esse resultado que está ainda aí disponibilizado é de 2019 e 2021. E como eu já tinha falado antes, agora em abril entrou novamente a domicílio. Então. Tem aí para sair novidade, entende? Então, aí o que se pega, desde o acesso à internet que os domicílios têm, o que eles estão acostumados a ouvir. Primeiro começou lá com Spotify, música e tal. E aí isso foi evoluindo, né? E chegou-se a alguns resultados, sim, que nós temos aqui. Eu vou mostrar para você, peraí. Então, mostra. A gente está aqui hoje bronzeando com a Magali Valente, que é da Fundação SEAD, está trazendo uns dados aqui do podcast, que a Fundação SEAD fez uma pesquisa e constatou números bem interessantes. Inclusive que a audição de podcasts entre os usuários da internet praticamente dobrou, segundo dados apurados aí em 2021. Por favor, Magali. Então, aí esses dados de 2021 tem assim, ouvir o podcast pela internet, vamos supor, de 16 foi para 31, né? Porque hoje a gente pode ver e ouvir, né? Exato. Ler o jornal, revista ou notícias pela internet, de 56 caiu um pouquinho o jornal, porque caiu para 51. Em compensação, assistir o vídeo, programas e séries pela internet... Disparou, realmente. Eu acho que essa vivência que começou, talvez ouvindo música... A coisa foi crescendo no nível assim. E eu acho que esse hábito de não assistir um jornal na televisão... ou mesmo no rádio, isso deve-se mais às gerações mais novas, né, que não têm esse hábito. Com certeza. E aí nós também temos uma coisa que é bastante interessante, também foi levantado pela escolaridade, né? Então, o fundamental, 15%. O médio, 35%. Superior, 49%. E isso vai crescendo. São os formadores de opinião que ouvem os podcasts. Isso. Tem por classe socioeconômica, né? A e B, que é inicialmente. Depois a classe C, 28%. E a classe D, 19%. Quer dizer, o que justifica isso? Eu acho que até acesso para a internet, eu acredito. Isso, olha... Não, mas eu estive lendo mesmo. Eu acho que a condição mesmo de acesso à internet, ter o seu celular, ou ter o... Tem uma coisa, a gente sabe que as operadoras lançaram o 5G, mas se duvidar, nos arredores do centro expandido, não pega o 4G muito mal e na periferia o 3G. Exatamente, né? Então, mas isso é uma coisa que tende a crescer muito mais, né? Tende a crescer, eu acho que é. Você é ouvinte de podcast? Eu sou. Que tipo de podcast? Quais os motivos que você gosta mais de ouvir? Não, eu vejo muito assim coisa quando se fala assim de a área social, vamos supor, que qualquer coisa da área social me interessa. E que horas do dia você ouve um podcast? Olha, às vezes eu ouço porque eu viajo para São Paulo todo dia, né? Às vezes no fretado que eu ouço e tal, pelo celular ou coisa assim.
mas não dá para tanto assim, porque a gente chega, já começa o trabalho, Sim, né? sim. Aí tem outras Mas coisas aí para fazer. é bom que você a praticidade do podcast, que o podcast nada mais é do que o rádio. O rádio, O rádio exato. com imagem. É o rádio com Mas imagem. é um rádio que você pode ligar e desligar, E ligar e desligar. Eu, às vezes, também ouço podcast no carro. Entrei, ouvi um pouquinho, parou, Exato. volta, ouve. Muita gente aqui no Ibirapuera também. Aproveita na hora do Praticando seu esporte, o esporte. a dona de casa, ou quem está em casa, que É. mora em casa, que vai fazer algum serviço, também vai se atualizando. Isso, é muito diversificado, né? Muito. Você encontra de tudo, né? Encontra de tudo, isso é bom. Então, que interessante vocês terem feito essa pesquisa. É. Quais as outras coisas que também, os outros produtos que são coletados numa pesquisa a domicílio? São muitos, mas eu queria citar para você alguns assim que tem algumas pesquisas que foram colocadas agora, uma análise e tal, que acho que são os 3 últimos que nós colocamos. Além do texto do Marcelo Moreira, do nosso diretor de comunicação, da importância da inteligência artificial, que está tendo uma procura muito grande. SEAD já trabalha com inteligência artificial? Já trabalha com inteligência artificial. A área de demografia já está usando machine learning para ler. Captar, Porque todos os cartórios do estado de São Paulo enviam as suas declarações de óbitos, nascidos vivos, para a Fundação SEAD. Historicamente, sempre foi feito assim. Pensando que são mais de 800 cartórios no estado todo, e isso vem via eletrônica para a Fundação. E quem faz hoje, já a partir de maio, está sendo feita a leitura através da Machine Learning, que consegue uma rapidez, você vê 6 vezes mais rápido, coletar esses dados e captar algumas coisas que às vezes não era possível. Então, a partir da declaração... a sintonia fina. Isso, lógico, sem abrir mão dos técnicos. Sim, até porque... dos especialistas. A inteligência artificial capta os dados, mas quem analisa é o homem. Exatamente. Então, mas isso daí foi uma complementação fascinante, que o Marcelo está batalhando muito para que a implantação, porque o setor de TI da Fundação SEAD é dentro dessa diretoria também de comunicação, né? Então, está sendo muito assim, agradável mesmo trabalhar nesse sentido. Inclusive, teve nessa nova era, SEAD 4.0. Outro dia teve uma live e tal, e a Bernadette, que é responsável, Bernadette Valdevogo, que é responsável pela área de demografia, né, da Fundação, ela citou exatamente esse contexto aí, de estar trabalhando dessa maneira, com a inteligência artificial. Você vê uma instituição que atua nessa área de elaboração de pesquisa há 44 anos, veja como... Expertise. Expertise e como evoluiu, né? E quem também impulsiona também muito isso, o Carlos Freire, que é o diretor de análise, também é uma pessoa fantástica. Ele manda aprender, manda soltar. E ele também dá um suporte bastante forte nessa área. E com números fresquinhos do IBGE, com o SEAD, nós temos na capital 12 milhões de habitantes, na Grande São Paulo 20 milhões de habitantes e no estado de São Paulo 44 milhões. Isso. É assustador, né? É assustador. São muitos números e, em função disso, vocês precisam se debruçar em novos temas para estar abastecendo a sociedade com novos dados. Então, inclusive, olha, tem outro dado interessante que está bastante procurado também, aumenta a idade, olha, veja assim a pluralidade de temas que nós temos, aumenta a idade média das mães paulistas. Então, acréscimo, você vê, tinha assim, no ano 2000, nós tínhamos, a mãe, a média etária dela é 25,9. Hoje passou a 29,1. Então, esse daqui, quem quiser, procure ir lá, vocês vão ver que realmente
é impressionante. E aqui tem toda a análise. Filhos por família também. A comparação é de 2000 e 2022. Então, 2000 era 25,9, 2022, 29,1 a idade média Duas da mãe. décadas aumentou quase 20%, né? Exatamente. E também outro texto que tem, até pelo contexto atual, que cresce o número de casamentos homoafetivos no estado de São Paulo, porque essa parte toda de taxa de nupcialidade, casamentos, tal. Então, também é um outro tema que está abordado e está... eu peguei assim o que tem sido bastante procurado, né? Então, e você tem números dessa para passar? Aqui assim, no universo de 47.980 matrimônios registrados no trimestre deste ano, 1.053 deles representam uniões homoafetivas. É um percentual ainda muito Entende? pequeno. Então, o dado é 6% maior que registrado em 2022. Isso foi em 2023, quer dizer, cresceu 6% de 2021 para 2021. É um crescimento gradativo, né? A partir da aceitação da sociedade. Exatamente. Então, esse é um outro produto que está aí bombando. Nossa, a Fundação SEAD faz um verdadeiro raio-x da sociedade, raio-x. Né? E isso é histórico, porque se você pegar hoje a biblioteca digital, nossa biblioteca digital, que tem os dados assim, desde 1800... nós temos desde 1864 textos bibliográficos. Ali é um retrato da população paulista, de todos os municípios e todos os estados. Nós temos também, desde quando foram criados, dos primeiros 10 municípios, o desmembramento chegava aos 645 municípios. É um produto bastante interessante também. Então, Magali, eu gostaria que você falasse um pouco dos trabalhos que a Fundação SEAD faz em relação à questão do aumento da idade do brasileiro, a questão da longevidade, que hoje a gente tem um número muito maior de famílias que são famílias que, às vezes, é só o casal ou só um filho. Quem que cuida desse idoso quando ele precisa de cuidados em casa? Nós nós temos trabalho sobre isso. Eu não teria uma análise para te passar agora. Os temas, sim, eles são e são muito procurados realmente. À medida que as pesquisas vão sendo feitos os cruzamentos, onde posso cada vez mais dar um retrato. Você pode citar algumas análises? O trabalho e cuidado na família é majoritariamente feminino e parental. Né? Porque aí também você vê, surge aí... questões econômicas da pessoa não poder contratar um cuidador. Começa a surgir também, fortaleceu também a questão da categoria do cuidador, mas aí depende da condição econômica de cada família para poder... contratar ou não. Ou não. Né? Geralmente é a filha ou se não a nora que cuida do idoso. Do idoso, né? Fazem um milagre para poder dar conta de tudo isso. Realmente, isso fica bem claro na pesquisa, sim. Eu acho também tem uma questão, né? O casal trabalha fora, né? Então, quem que vai ficar com o idoso? Então, isso também acaba, às vezes, um vizinho... vai se dando do jeito que é possível, né? O vizinho, tem quem alterna, trabalha de dia, outro trabalha no outro, tudo para poder dar conta disso. E o que mais? Nós temos, assim, pessoas com deficiência estão entre as mais dependentes de cuidado. Dentro desses slides, às vezes não é só o idoso, tem o dependente físico. PCD. Que também requer esse cuidado. Então... é complicado, né? Temos também idosos que compõem o maior grupo que necessita cuidados. Aí, voltando um pouquinho que nós já falamos, né? O idoso hoje é o que está mais... né? E no caso de um tema como esse, que necessita de cuidados, aí está também um outro ramo do comércio que começou a se desenvolver nos últimos 5 ou 10 anos, que são as lojas voltadas aos idosos, com andador, com fralda geriátrica, com aqueles... aquelas barras para colocar no banheiro. Isso sim. Eu não saberia te dar informação a respeito, mas realmente tudo vai acompanhando
Onde tem demanda, né? Tem demanda, Tem esse produto. esse produto. E o cuidado com crianças pequenas ficou restrito aos domicílios durante a pandemia. Né? Porque a pandemia não tinha escolinha, né? Não tinha levar. Então, e aí também muitas avós ficaram responsáveis. Você né? tem filhos e netos? Não tenho. Não tenho. É mãe de pet? Não, também não. Também não. Não sou mãe de pet, não. Mas também tem essa questão da pandemia também, né? Porque alguns pais ainda trabalhavam em casa. Mas, como é que a Fundação SEAD funcionou na pandemia? Nós funcionamos com home office e que funcionou. Bom, agora eu estou falando assim, funcionou muito bem, a produção continuou, funcionou bem. E aí, no caso das pesquisas em domicílio? A pesquisa em domicílio passou não foi suspensa, o domicílio teve uma série de coisas, mas isso depois correu um pouco atrás da coisa. Depois, com o robô, com a coisa, começou a ter outros instrumentos, vamos supor, para fazer pesquisa, né? Que o telefone e tal. Então, foi Como o que é deu. essa pesquisa com robô? Então, é automático, né? Faz uma pergunta, você dá uma nota, você sim, não, então se for sim, tal. É uma coisa assim bem... Eu não saberia te passar maiores detalhes, porque o pessoal da pesquisa, que é uma equipe grande também, que trabalha tudo isso. Mas né? são os braços da tecnologia que vão alimentando. Ajudando também, né? Ajudando também. Embora, às vezes, telefones também tem o pesquisador, né? Quando é pesquisa mais... assim, específica, que precisa de mais dados. Você que coordena a área de comunicação, o que você já recebeu de pergunta assim, mas que a pessoa liga lá perguntando se que acha que é lá e não é? Quem coordena a comunicação é o Paulo, que está aqui hoje comigo, e a gente está ligado a essa coordenação. Então, o que a gente atende é o público assim, que acha que a gente vai resolver todos os problemas, né? Mas a gente, à medida do possível, a gente caminha, nem que nós não podemos responder. Falou, não, olha, entre em contato com... A gente tenta encaminhar essa pesquisa. Vocês são a lista amarela dos anos 80. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue, sim, responder as questões. Tem uma outra que às vezes não tem a ver com a gente, mas de repente apareceu o SEAD em algum lugar, eles já acham que resolve tudo. Mas, e aí pode solicitar. Pode solicitar. E o que vocês têm de projeto daqui para o próximo ano? Então, eu vou falar um pouquinho, além, lógico, de toda essa parte da inteligência artificial, essa coisa toda, a gente tem, lógico, encaminhamento de projeto. Na questão da biblioteca digital e ali do atendimento, a gente está pensando em mudar um pouquinho a plataforma para que a gente possa agregar essa biblioteca mais coisas assim. Porque é o seguinte, nós temos uma biblioteca hoje física muito pequena, que são publicações que não são só do SEAD, né? A partir de 1970. Anterior a 1950, ela foi toda digitalizada e esses documentos, a maioria, nós já mandamos para o arquivo do Estado, já estão no arquivo. Nós não perdemos as informações porque nós temos todo o material digitalizado. Então, a gente quer ampliar um pouquinho isso para poder... Porque a gente tem, por exemplo, nominatas desde uma série histórica de óbitos gerais, por exemplo. Nós temos desde 1894 para todos os municípios, todos os estados, todo o estado de São Paulo, isso as informações. Ali não o físico original. O físico original, até 1940, enviamos para mas nós temos ainda alguma coisa, mas nós já recuperamos e pusemos a série. Até 1970 está toda disponibilizada na biblioteca digital. Ali você pode ter acesso à tabela em Excel, se você quiser trabalhar, etc. e tal. E ainda nós temos projetos para colocar. Nós temos outros eventos também sobre casamento também, mas o mais completo é óbitos por causa, cada município por causa, faixa etária e sexo,
né, de toda a população. É a demografia quem morreu, mesmo, né? do que, se é homem ou mulher e tal. Então, isso tudo está disponível. Isso é muito pesquisado, principalmente para a área acadêmica. Sociedades médicas também? Também, porque a gente tem uma ligação, tem um grande número, por exemplo, de mestrandos, doutorandos, por exemplo, na Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente tem um contato assim, bastante grande com esses mestrandos, doutorandos que nos procuram aí para as informações. O futuro do planeta está na mão dos pesquisadores estatísticos como vocês. E a gente, falando um pouquinho de academia, nós temos também, que a gente fala uma métrica, vamos dizer assim, de quantas pessoas utilizaram dados da Fundação SEAD para a sua tese, sua dissertação, para o seu TCC, ou para o seu texto para ser apresentado num seminário, paper, ou no congresso e tal. E hoje nós fizemos uma pesquisa, além do Google acadêmico, tal, mas nós fizemos nas próprias bases das principais universidades, assim, até internacional. Hoje nós temos mais de 13 mil citações que são feitas com base em dados do SEAD, que são isso que estão lá referenciados. Não que sei, tem que usa e não coloca. Certo, que tem referenciado. Então, a gente tem essa métrica também que a gente logo deve colocar, disponibilizar também esse texto. A Fundação SEAD, ela recebe visitas? As pessoas podem Sim, fazer visitas, sim. como aqui no Palácio 9 de Julho? Sim, na biblioteca especificamente, atualmente, como a biblioteca não é mais tão ampla, tal, nós atendemos à medida que conversamos, falamos, nós temos alguma coisa aqui. Aí nós agendamos e atendemos, né? Agora, se precisar conversa com um técnico, normalmente a gente vai fazer tudo para poder atendê-lo sem a pessoa precisar vir. Mas aí, se o técnico achar, não, é melhor conversar, ou etc. e tal, dependendo da situação, ele poderá atender. Mas a gente... Há uma tendência, vamos supor, de a gente poder atender a maioria das pessoas realmente através dos instrumentos que nós temos. Mas presencialmente, sim, precisou. Vamos supor, esses mapas que a gente tem, que são de 1930, 40, alguma coisa que a gente tiver lá e puder passar informação para o usuário, a gente atende, sim. Atende. Olha, o maior prazer. A nossa missão a cumprir é atender o maior número possível de pessoas. Você imaginava a inteligência artificial ou um robô, uma máquina estar atuando? Nossa, já te falava, estar né? agregando trabalho ao isso, trabalho de vocês? Eu lembro até quando nós trocávamos disquetes ou CDs assim, de informação, nós olhávamos, tinha que falar, logo isso não vai ter. Então, lógico que não nessa proporção, mas já se pensava em alguma coisa a mais. E você está antenada no exterior, nos grandes centros? Como é que são as entidades que captam os dados? Olha, com certeza, os técnicos, sim, das pesquisas, com certeza. Eles estão ligados em tudo que está acontecendo aí no mundo e o que é possível adaptar ou correr atrás, eu acho que isso sempre. A Fundação SEAD, ela já teve parceria com a LESP? Sim, nossa, muitas parcerias com a LESP, principalmente com o IBGE, fortíssima parceria, já teve com o DIEESE, já teve com muitos outros. E com a ONU vocês também abastecem a ONU de informações? Não, hoje não existe mais, hoje até por causa da internet, o que eles precisam eles acessam, né? E nós também. Nas bases de dados deles, eles acessam. Quer dizer, hoje não existe aquela coisa formal, como existiu lá foi em 90, 91, que nós trocávamos muito, inclusive eles vinham, nós íamos, e reuniões e tudo, principalmente baseado em linguagem, e todo isso para se ter uma linguagem na época, o Thesaurus era
se ter uma linguagem mundial, porque ele era multilingüe, né? Ele era traduzindo em vários idiomas. E a Fundação SEAD era a editora responsável para o Brasil, né? Na língua portuguesa. E então, hoje não existe aquele formal, mas a gente recebe as publicações, coisas assim, quando necessário, entra em contato, mas não, é uma cooperação mesmo assim, mas tem, vamos dizer, um convênio, uma parceria oficial. Agora, você, antes de começarmos aqui a entrevista, você citava a questão da linguagem. Hoje, qualquer pessoa que acessa aqui o site sead.gov.br consegue entender. Idade média ao casar, segundo o sexo dos cônjuges, variação relativa dos empregos com carteira assinada, aí clica, vai ter análise. É uma linguagem voltada ao leigo. É voltado ao leigo, sim. O que é a nossa preocupação? É voltada ao leigo, uma linguagem mais coloquial, mas que, ao mesmo tempo, não se afaste. Vamos supor, existe aí uma metodologia ou alguma coisa assim, a gente tenta traduzir o mais próximo possível, para não dar um termo que vai causar mais dúvida do que... Então, a gente tenta fazer... puxar uma linguagem, colocar uma linguagem acessível, mas com uma certa coordenação, que a gente tem esse cuidado. Como a gente tem já um trabalho anterior e atende muito o público, então a gente tem essa preocupação, né? E você chega a conhecer, ou por telefone, não sei se vocês atendem pessoalmente também, mas pessoas que de forma recorrente vão ao SEAD? Nossa, sim, tem alguns que ligam. O pessoal que tem de falar, o professor tal, não sei o quê, daqui vinha na fundação, que hoje já fazem, né, virtualmente, acessam o site e tal. Mas a gente reconhece, sim. Isso é prazeroso para vocês, né? Historicamente, existe, sim, muitos usuários Ele fiel que são... de carteirinha. Fiel de carteirinha. Tem o senhor que é aposentado, hoje eu não vou lembrar o nome dele, que ele continua, ele fala, não, eu me interesso ainda, ele é professor aposentado, mas ele continua, e são vários casos. Ai, assim. Que bárbaro. É muito bom. Olha muito bom mesmo. E agora a gente vai falar no podcast da Alesp, vamos bater um pouco de papo aqui com Magali Valente, Magali que é analista sênior, mas como é que a Magali se diverte? Fora dos números, fora dos livros. Eu gosto de livro, eu gosto muito de ler. Que estilo? Gosto de biografia, gosto muito. E você lê no papel ou no Kindle? Eu leio no papel, você acredita? Eu leio no papel. E gosto muito de viajar. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto bastante de viajar. Gosto de cinema, né? Gosto de cinema, gosto... Teatro já tenho ido menos, mas eu gosto. Viajar, cinema... Qual a biblioteca mais bonita do mundo para você? Biblioteca mais bonita? A Vaticana a Biblioteca Vaticana é muito bonita. A de Viena é maravilhosa. Viena é um negócio fantástico. Lógico que mesmo em Londres, a Biblioteca Nacional também é fantástica. São bibliotecas assim, né, que são postais quase, né? E aqui, a gente teve, no Rio de Janeiro, foi o incêndio. Foi na biblioteca ou no Museu Nacional? No Museu Nacional, mas né? que também tinha... Normalmente, o museu ele tem um acervo, normalmente, né? Que agora... E para quem é da área, como é que isso... Nossa, a gente fica... Tanto que a gente tem um apego, assim, mesmo assim, olha, nós foi para o arquivo... toda a parte de acervo lá de nós temos ainda alguma coisa que a gente trabalha, então a gente precisa ter em mão. Mesmo assim, a gente tem todo o cuidado de saber que vai para tal lugar, vai ser cuidado. Então, realmente, a gente tem um apego, sim, mas a gente não pode deixar isso tomar conta, porque a gente sabe que a tecnologia está aí para isso, a serviço disso, né? Sim. E streaming? Você gosta de ver filmes, séries? Pouco, até por falta de tempo, porque eu passo o dia todo em São Paulo, depois volto para casa e tal, então tem outras coisas assim, streaming, vejo algumas, já vi séries, alguma coisa assim, mas não tanto. E na cozinha? Arrisca? Olha, já arrisquei mais, atualmente eu estou meio enferrujada.
Então tá bom. Você gostaria de fazer suas considerações finais aqui no podcast, falando da Fundação SEAD, Sim. do seu departamento, de todo esse corpo de funcionários que são tão importantes para captar dados para o Estado de São Paulo e para o Brasil? Com certeza. Realmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente colocar. A gente tem que agradecer muito porque é um corpo de técnicos de primeira linha que vestem a camisa. Que vestem a camisa e trabalham aquilo ali com profundidade mesmo, né? E também agradecer poder falar um pouquinho da área de documentação, né, e do atendimento ao público, e que a gente quer melhorar cada vez mais o acesso das pessoas a essas informações, né? Porque eu acho que a Fundação tem um nome a zelar, ela é reconhecida pelo trabalho que faz, então eu acho que a gente só quer somar. Né? Então, já sabe, né? Se você quiser entrar em contato com a SEAD, com a Fundação SEAD, o endereço é sead.gov.br. E entrem lá na biblioteca digital que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar lá. Certamente, farei isso após o programa. Olha, o podcast da Alesp fica por aqui agora nesta primeira temporada. Nós tivemos o prazer de conversar com Magali Valente, que é analista de projetos sêniors da Fundação SEAD. O podcast da Alesp vai ao ar todos os dias, sempre às 7 da noite, no Spotify e no YouTube, e às 8 da noite, aqui na TV Alesp. Muito obrigada. Eu é que agradeço.